Tá aqui há 20 anos. 20 anos de lei. Oi, eu me chamo Candé Brandão, sou diretor da Oficina dos Menestréis e diretor e autor do Lendas e Tribos. O Candé, acho que foi em 98 ou 99, ele deu essa ideia de juntar um grupo daqueles que já faziam há muito tempo, que gostavam, que se identificavam muito com a técnica e também eram amigos, né? Tem coisas na minha vida que parece que já estavam escritas, né? O Lendas e Tribos, só faltou de definir se ia ser Lendas e Tribos ou Tribos e Lendas. Então ele chamou amigos que às vezes estavam mais distantes, mas já tinham passado pela oficina. Mas eu venho de uma cultura muito da minha época, dos meus amigos e da minha vivência, uma cultura muito do surf, da coisa da galera que gosta daquele ideal hippie do lado de tocar viola e que se interessa muito por essas coisas de lendas, de gnomo. Sempre gostei de gnomo, meu quarto tem gnomo, né? O Candé veio e teve essa conversa comigo, me chamou de lado e falei, eu tô querendo montar um espetáculo meu que vai chamar Lendas e Tribos. Eu não lembro se já tinha o nome ou não, mas era sobre isso, eu achei incrível. E ele fez essa proposta, eu gostaria de você tá dentro e fazer parte do Lendas e dessa criação. E aí eu fiquei super feliz e aceitei, claro. Eu era amiga da Dani Rabelo, né? Eu era bailarina também, da mesma academia que ela. Então, o Candé me viu e tal, e aí ele me chamou, né? A Dani me chamou para ir, e aí começou tudo. Eu nem lembro tão formalmente, assim, do Candé fazer um convite, mas é mais da minha memória mesmo. Eu quero juntar uma galera bacana, que eu gosto, que eu acho que é legal, que não é visibilidade, mas que tem um destaque aqui dentro. E eu queria chamar você também para isso, pra gente fazer teatro, fazer coisa e montar coisa. Não era assim, tipo, vamos fazer uma peça, não foi isso. Então, e quando veio essa necessidade de criar algo, de sair um pouquinho das peças do Oswaldo, né, eu sabia que esse seria o tema. Estelinha, você quer participar de um projeto? Mas eu não me lembro exatamente de como, mas eu já fiquei encantada desde o começo por causa do tema de lendas e tribos, eu achei fascinante. Ele tinha uma ideia, ele não tinha nada muito firme, ele falou, a ideia é passear por lendas, tribos do mundo. Eram experimentos, vamos lá. Eu falei, na hora, topo, lógico, vamos embora, entendeu? Vamos, tô dentro total. A Marcela sempre foi muito parceira minha. E aí ela ia ensaiar, eles iam ensaiar no Ibirapuera e a Má sempre me chamava. Então eu sempre assistia os ensaios, olha que louco, né? Se eu me lembro bem, a gente se reunia tarde da noite, quando as outras peças e os outros ensaios já tinham acabado. Então a gente se reunia, ficava até meia-noite, eu acho, no palco e contribuindo com tudo que a gente podia. Então o começo foi assim muito mágico. Eu acho que o começo deu o tom do que a peça veio a ser. E aí eu aprendi muito a lidar com essa coisa da galera. Não o caso galera panelinha. E a minha vontade foi juntar alunos que tivessem aquele perfil. Né? Que perfil? Ou aquele cara que faz de tudo um pouquinho, aquele cara que é de grupo, aquele cara que é responsável, né? E ao mesmo tempo tenham um talento, um carisma. Lendas são para se contar, as cores do dia são lendas, fantasias como lençóis que nos teus sonhos desvendam. Eu sempre digo que o Lendas é muito marcante na história da oficina, porque o Lendas abriu uma porta para a criatividade que o Candé tem, né? Que o Candé é um poço de criatividade, né? E o Lendas eu acho que foi muito importante, porque ele foi meio que abriu as portas para que depois viesse tantos musicais bonitos do Candé, que o Candé pudesse
botar para fora todo esse talento que ele tem, né? Então não sei bem a ordem, mas foi por causa do Lendas que nasceu o Sétima Arte, que veio Mansão de Miss Jane, que veio Ever Legend, que veio o Tempo da Flor e tantas outras que eu tô esquecendo. Mas eu acho que o Lendas foi essa porteira para a criação do Candé explodir, que até hoje ele tá aí, né? Eu me sinto parte do Lendas e Tribos, sabe? Mesmo não ter sido feito na estreia, sabe? Então eu acho que o sucesso do Candé, cara, é meu também. Eu não preciso ter ciúme, assim como o meu sucesso é dele também. A gente sempre foi parceiro. Eu tenho 40 anos de palco, eu acho que 34 do lado do Candé. Eu falei, cara, sensacional, tamo junto porque daí vier, dando certo ou não, isso nem me passava pela cabeça. Eu já acreditava, assim, porque eu conheço o potencial do Candé, conheço o potencial da companhia, da oficina, né? Tanto que o grito do Lendas até hoje desde aquela época, junto, paz e amor, Lendas e Tribos. Éramos todos amigos, né? Não só quem tocava, mas da galera, do elenco, todo mundo. Criou uma amizade muito, muito legal. Então, era todo mundo novo, né, cara? O elenco era fantástico. Aquilo foi muito um grupo, de novo citando a sincronicidade, era para ser aquele grupo, sabe? Confunde muito essa coisa de teatro, elenco, amigo, né? A gente acaba se envolvendo com essas pessoas e tendo muitas amizades. E a gente tinha muitos amigos que são os menestréis de antigamente. São os velhos menestréis, né? Na música eu falo os novos menestréis. A gente tinha muitos amigos que são os velhos menestréis. E Marquinho, Deto, Cello, essa galera a gente andava muito, muito com eles, viajava muito com eles. Eu sou da primeira turma do Lendas, inclusive quando o Candé foi montar, né, assim, teve a ideia de montar esse espetáculo, ele me chamou para fazer a trilha, né, e a direção musical. Então, assim, eu iniciei com 16 anos nos menestréis, né, no primeiro noturno, eu era o caçula. Bom, meu primeiro contato com Lendas e Tribos foi quando a peça começou a ser criada, né? Quando Lendas começou, eu já era assistente de coreografia das peças da oficina. Então não foi assim, me descobri como coreógrafa. Eu nunca fui coreógrafa, eu sempre fui embromadora de fazer umas coreografias. Coreógrafa é a Paty que fui, a Stephanie, elas são coreógrafas. Eu sou uma menestrel que faz coreografia quando é necessário. Tudo, até hoje, quando o Candé me chama para alguma coisa, é uma honra para mim, porque assim, eu acho ele um super diretor. Eu sou irmãozaço do Candé, a gente só não é de sangue, mas assim, a gente tem muita coisa junto. Fazia parte lá dos alunos da oficina e em determinado momento o Candé teve uma ideia de chamar alguns dos alunos, né, porque eram muitos, né, e falou assim, eu quero fazer um elenco mais enxuto, um teatro mais profissional, porque a oficina é um curso, né? E ele falou assim, eu queria fazer uma peça que a gente conseguisse levar para outras cidades, para outros lugares, se apresentar mais profissionalmente. Então eu quero chamar o pessoal que já é um pouco mais ligado de verdade à área artística, né? O Candé me chamou, tinha como é que chama? Projeto Vitrine. E aí o Candé e o Deto, eles tinham Eles abriam esse espaço de 5 minutos para cada aluno que tivesse ali, eram 50 pessoas dos alunos, né? E eles abriam esse espaço pra gente mostrar, cada um mostrar seu talento ali. Em 5 minutos podia fazer o que fosse. E eu aproveitei esse espaço desses 5 minutos e levei um gaitista, um cara profissional, o André Carlini, e levei o BJ, que era o cantor da minha escola. E aí nesses 5 minutos a gente fez um blues, isso foi em 99. A gente fez o Sweet Home Chicago, um blues, o cara destruindo na gaita, e depois a gente fez um flamenco, eu tocando violão. E aí quando terminou, o Candé me chamou num canto, falou, cara, eu preciso falar com você. E eu lembro dessa cena, assim, muito, ele me chamando assim num canto, eu falei, fala aí. Aí ele falou, cara, eu tô montando uma peça, vai ser uma peça única, assim, na oficina, que nunca teve guitarra na oficina. Eu fui o primeiro cara a tocar guitarra ali, que eu me lembre e pelo que falaram. Então esse foi o primeiro contato que ele falou que ele ia montar uma peça, então eu tava no começo do começo ali. Várias coisas da trilha eu criei, as trilhas musicais, né? E aí eu comecei a ficar muito amigo do Candé, ele começou a me chamar, porque aí de aluno eu comecei a virar profissional. Ele não sabia que eu era profissional do violão, assim, violão, guitarra, porque eu tava ali como aluno fazendo um curso de teatro. E aí ele contou que queria fazer uma peça, disse mais ou menos qual era o tema que ele estava imaginando.
E a partir de então, dessa primeira reunião, a gente começou a se reunir mais frequentemente e cada um ia trazendo alguma coisa, ideias de lendas e de tribos, né, que conhecesse e tal. As reuniões de texto e de criação mesmo que eles estavam fazendo, eu não participei. Contanto que quando eles criaram a música eu não estava, né, que tem a música do Lendas, né, o bem o Jerry é grande, mais gigante é o Renatão. Foi uma surpresa, porque eu não estava nesse dia, e acho que era Marquinho, Candé, e se eu não me engano era o Cello que estava junto. E para mim foi uma surpresa, assim, sabe? Cara, os ensaios do Lendas, o Candé convidou todo mundo, falou que tava montando esse time. E o primeiro ensaio, eu lembro exatamente que foi no Dias Gomes. Não lembro o dia assim, mas foi muito legal porque eu comecei a conhecer uma galera profissional ali. E o cantor seria o Ridan, que viria do Rio. Aí também não pôde. Foi aí que entrou o BJ. Aí que eu fui na casa do Candé, levei uma fita VHS pra ele, que o BJ cantava numa banda de baile. Falei, Candé, tem um cara aí que eu conheço pra cantar. Eu tava louco pra indicar um amigo que é talentoso, né? E quando eu fui na casa dele e tal, eu mostrei, ele assistiu essa VHS, como eu contei ali, o Candé achou muito, ele falou, legal, o cara canta bem. Mas não gostou tanto. E tudo bem, né, cara, o diretor tá tudo certo, ele escolhe quem ele quiser. Mas eu não fiquei satisfeito, né, eu falei, não, cara, eu tenho certeza que ele vai gostar. Na época eu cantava numa banda que fazia baile de formatura, que chamava Dimensão 5, uma baita banda incrível. E aí ele mostrou na época era VHS, né, ele mostrou um VHS eu cantando Somebody to Love do Queen pro Candé, e ele falou assim que o Candé olhou e falou, pô, legal, o cara canta bonito, hein, mas não se interessou, né. Falei, BJ, vamos fazer o seguinte, vamos lá, eu preciso de um cara pra fazer a base pra mim, e você já vai, eu te apresento o Candé pessoalmente, e quem sabe sobra alguma coisa pra você cantar. E deu sorte de chegar lá, eu falei, ô Candé, esse cara aqui é um cantor, cara, não sei se você lembra dele, do vídeo lá, eu falei com o Candé de novo, falei, vai fazer a base pra mim no violão. Aí o Candé virou e falou, pô, você não quer cantar uma música aí? E aí eu cheguei nele e falei, cara, passei uns acordes pra ele lá, falei, cara, é assim, 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 a sequência é essa, e cantei uma música do Journey, que é uma banda que eu amo, assim, uma música que chama Lights, uma música linda, linda. E eu cantei piano e voz sem microfone, sem nada. Aí nesse dia o Candé falou, opa. Quando você tá ali, né, ao vivo é diferente a energia do que uma fita, né, VHS E o BJ cantou na hora Journey, o Candé olhou e falou, aí meu irmão, tu tá contratado aí, tu quer participar, canta demais, canta bonito aí. E aí o Candé adorou ali na hora, que foi impactante, e convidou o BJ na hora ali. Putz, eu acho que é esse cara aí, hein. Aí o Luiz ainda falou, pô, mas esse é o cara daquele que eu te mostrei. Não, peraí, hoje foi diferente. Pô, não sei o que, e me chamou pra ver se eu tinha interesse, e foi assim que eu participei, eu entrei meio que no meio da história, mas eu participei das montagens, eu lembro de tudo, assim, eu lembro, tinha algumas cenas, eu acho que já estavam prontas, mas eu participei mais da metade, assim, era dureza, assim, estava todos os dias, e até eu pegar meio que, porque eu entrei lá como um convidado, né, eu não era um aluno da oficina, né, eu entrei como um convidado e fui tendo que pegar a manha na correria, assim, sabe? Até muita gente ficou morrendo de ciúme quando eu entrei, que falou, pô, você nem gostava de Oswaldo. Eu falei, cara, não conhecia, não é da minha formação musical o Oswaldo, né? Aí os caras falavam pra mim, então o que você tá fazendo aqui? Isso lá em 99, quando eu tava no Noturno. Eu falei, eu tô fazendo um curso de teatro, cara, eu não sabia que tinha que ser fã do Oswaldo pra estar aqui. E aí eles ficaram doidos, porque dos 50 alunos eu fui o único chamado pra tocar com o Candé numa peça. E aquela coisa, ou você se interessa ou não se interessa, né? Porque era super trabalhoso. Não era dessa tribo, né, do teatro, do musical e tal, não era. Eu sempre fui um cara que eu tinha meu estilo e tudo mais, então algumas vezes eu fui, sei lá, eu fui lá pra cantar, então eu apareci lá de calça jeans, entendeu? Porque, na verdade, realmente eu não tinha espírito ainda do que era ali, entendeu? Todo mundo ali era bem uma tribo, assim, sabe? Eu era um cara pensado totalmente fora dessa tribo. Eu tenho uma puta saudade, eu queria muito um dia ver se a gente conseguisse cruzar todo mundo, sabe? A gente precisava de um capoeirista. E tinha que ser um capoeirista que fizesse coisas excepcionais. E aí a Cris Cruz falou, eu tenho um amigo. Ele tem esse perfil. Eu sabia que o Tyson nunca tinha ido ao teatro na vida, mas eu achei que era uma boa oportunidade, primeiro para ele conhecer o teatro, segundo para ele divulgar a capoeira. Ele entrou e ele
Enfim, é o único que fez todas as peças do Lendas até hoje, em todos os lugares imaginários, a não ser se não teve a cena da capoeira. Ela que me apresentou o Lendas, ela e o Rica. A gente fazia capoeira numa academia em Perdizes chamada Cia de Lutas. A gente era aluno, eu, ela, o Rica, acho que o Rica também na época. Assim, a gente treinava capoeira e ela já fazia teatro. E nessa época, ela chegou um dia e falou para mim, a gente vai montar uma peça, meu diretor está precisando de um capoeirista, e eu falei de você. Eu já virei para ela e falei assim, de jeito nenhum, imagina, eu teatro? Aquele monte de pessoas olhando para mim? Não quero, de jeito nenhum. Era muito tímido, muito tímido. Eu andava olhando para baixo, praticamente. Ela acabou me convencendo, né? Também nem forçou tanto. Não, mas vamos lá só para você ver como é. Se você gostar, você faz, né? Vamos lá. Aí eu fui com ela. Aí o Candé veio falar comigo. Me cumprimentou. Você já não quer participar? A gente vai começar. Eu falei, não, só vou olhar, não sei o quê. Meu nome é Rodrigo Geribello. Na época do Lendas, as pessoas me conheciam como Jerry. Eu sou sonoplasta, imito sons de coisas. Eu sou músico, sou pianista, né? E toco outros instrumentos também. A cada história que alguém trazia, a gente ficava ou boquiaberto, né? Pelo interesse na história em si, ou então dava muita risada, achava curioso, achava engraçado. Inclusive, no começo, o nome da peça era invertido, era Tribos e Lendas. Depois, eu não sei quem foi exatamente que falou assim, e se em vez de Tribos e Lendas, acho que talvez tenha sido o Candé mesmo, a gente chamasse de Lendas e Tribos, vocês não acham que fica melhor? Mas nessa peça foi inusitado, assim, porque eu toquei baixo, contrabaixo, e não é o meu instrumento, né? Nunca fui contrabaixista. Teve um período em que eu já estava meio que me afastando da oficina por função do meu lado da música. A música começou a tomar mais conta da minha vida, mas a situação do eterno recomeço do teatro me cansou um pouco, porque você faz uma peça, faz um baita de um sucesso, aí acaba a peça, você de um dia para o outro você está desempregado, né? Então você tem que fazer teste, não sei o quê, então eu já estava meio que me afastando do teatro quando de repente o Candé me ligou. Ele me ligou e falou assim, Ticão, como é que você tá? Como é que tá a sua disponibilidade para fazer teatro? Eu contei essa história, não sei o quê. Ele falou assim, cara, eu tô querendo montar um espetáculo, fazer uma história, tô com umas ideias e eu tô procurando pessoas queridas, amigos, para participar e para entrar para esse grupo que em pouco tempo se transformou numa verdadeira família de irmandade, de cumplicidade, assim, né? Aí, na hora que ele me falou, primeiro que eu já estava feliz dele ter me ligado, né? Tava com saudade, por mais que eu estava me afastando do teatro, a minha veia artística inicial sempre foi focada no teatro, sempre gostei, sempre fui um apaixonado pelo teatro. Aí eu topei. E a gente foi num barzinho comemorar o aniversário de um amigo em comum, não lembro de quem que era. E ele falou, queria montar um espetáculo novo, tô com uma ideia e tal. E aí me chamou. Fiquei super honrado, né? Imagina, fazer uma peça nova com o Candé. Apesar de ele ser o irmão mais novo, para mim ele sempre foi o ídolo ali dentro, né? Eu sou o cara que eu me baseava, que eu perguntava as coisas. Naquela época a gente montava os mesmos espetáculos assim. Eu lembro que a oficina tava começando a bombar de aluno querendo fazer coisas e tal. E o Candé, com muita ideia na cabeça, quis fazer o Lendas, né? Aí ele me chamou e, foi um maior prazer, claro, vamos. Eu nem imaginava, nunca tinha ido ao teatro, ainda mais musical. Lá onde eu morava, o que tem lá, cinema que tem, é um cara de outra cidade que vai e leva um projetor, põe na parede lá da praça, da igreja, e passa o filme lá. E eu já tava com uma peça e duas peças, eu tava em 3 peças, aí chega o Candé pra mim e fala assim, então eu queria te convidar para um projeto que eu tô começando, que eu tô ensaiando, tô estudando. Eu falei, Candé, não dá, eu já tô fazendo noturno, já tô fazendo 1492, tô fazendo uma peça fora, eu não dá, consigo fazer mais uma. Aí ele insistia, não, mas vamos lá, não sei o quê. Aí ele falou, faz o seguinte, vem ver um ensaio sem compromisso, Eles começaram com aquela cena de escuro que eles fazem bastante até hoje, de foquinho. Soltam uma música,
Aí o Candé acende a luz, a galera para em estátua. Eu nunca tinha visto isso, né? E apagou, acendeu novamente, a galera para de estátua. Só que não tinha mais ninguém no mesmo lugar. Todo mundo já estava no meio da plateia, outros no palco, espalhou pelo teatro todo. E eu fiquei encantado com aquilo. E aí eu cheguei no ensaio, chegou num dia, era depois do noturno, alguma coisa assim. Aí eu fiquei no ensaio, sentei no meio da plateia, e ele começou a ensaiar sem figurino, sem nada ainda, era só o começo de experimentar alguma cena, da cena dos gnomos. E que começa começa com um intervalo, começa com um acorde lá do Riverdance, entra uma luz, eu fiquei absolutamente louco. Eu lembro que eu saí daquele ensaio, eu tenho essa memória, assim, de sair daquele ensaio e falar, eu preciso dar um jeito de entrar, eu tô dentro. Eu lembro que eu falei pro Candé, eu falei, tô dentro, eu não sei como, mas eu vou dar um jeito. E aí o universo ajuda, né? O universo dá um jeito das coisas acontecerem, então uma peça que eu ia fazer acabou não acontecendo, o 1492 durou bem pouquinho, e aí eu entrei de cabeça no Lendas, e foi assim que eu cheguei na turma. Eu já conhecia o Candé, já estava fazendo curso com ele, inclusive, conheci a maioria das pessoas que já estavam no elenco, tinha algumas pessoas de fora, mas eu me apaixonei imediatamente e vi os barulhos lá. A cena dos gnomos é uma cena de barulhinho, né? Então eu fazia no meio da plateia, fazia grilo, fazia vagalumes. Vagalume nem faz barulho, mas eu fazia barulho do vagalume, então... E o Tyson, que era do elenco, foi o único do elenco que não só nunca tinha feito arte, mas também ele nunca tinha visto nem uma peça de teatro. A primeira vez que eu vi o Candé foi nessa peça, nesse dia. Ele era cabeludo, né? Ele era carioca, né? Continua sendo, né? Mas eu puxava um pouquinho mais. E eu olhava pra ele e eu via tipo um surfista. Aí, bicho, as pessoas vão fazendo... vão se chipando assim, vai indo com eu. Vai prospectando, vem do eu do ele. Quando vê, tá dentro do eu do outro, filho. O que você acha disso? Só. Eu me aproximava, obviamente, até por afinidade, muito dos músicos, as pessoas da banda. Os meus amigos eu vou contar uma história, meus amigos têm uma brincadeira comigo, que eu tenho um amigo da vez, né? Então, assim, eu tenho aqui o meu melhor amigo, depois de repente muda, depois é outro, não sei o quê. Então, amigo da vez. E durante um tempo, o Candé foi meu amigo da vez. Acho que até pelo fato de serem artistas que estavam começando e eu sabia que gostavam muito daquilo que eles estavam fazendo, eram alunos, eu tinha uma concepção que eles iam gostar.